Precisamos esclarecer rápido esse mal-entendido. Esse foi um grande momento de arrepio, não só para a mulher, mas também para mim. Também para a televisão. Muito inadequado, pois alguém parado ali, encostando um dedo no corpo, faz todos pensarem. O que ele faz? Está congelado? Nossos exercícios não são exercícios de ginástica normais. Vocês notam que isso é diferente de apenas alongar um pouco. Sejam muito bem-vindos ao Die Liebscher und die Brachts, o podcast com Roland Liebscher-Bracht e doutora Petra Bracht. Então, chegou a hora de mais um podcast nosso. Hoje vamos abordar um tema que deve esclarecer algumas coisas, o que percebemos em perguntas que foram feitas e em comentários sobre nós. E aí pensamos várias vezes que existem alguns mal-entendidos e vamos passar por eles agora, do jeito que fomos juntando aqui. Se quiserem que respondamos a mais perguntas ou não quiserem responder, usem a seção de comentários e a gente vai fazer isso depois com prazer. Então, uma coisa é, por exemplo, o que as pessoas realmente pensam. O que as pessoas que acompanham Liebscher e Bracht ouvem sobre o que fazemos o tempo todo, ou seja, qual é o valor que isso traz para elas no final das contas? Eu acredito, na verdade, que a maioria das pessoas nos conhece porque faz alguns exercícios, porque está no YouTube ou em outras redes sociais e vê alguns exercícios lá. E eu quero dizer, isso também tem um motivo. Quando começamos com os exercícios foi em 2015 e desde então estamos também no YouTube. No YouTube, exatamente, e lá nós ficamos realmente muito conhecidos desde então. Agora temos mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e eu acho que vamos continuar crescendo. Recentemente, o Soren explicou isso uma vez. Acho que em todos os canais sociais juntos, temos 25 milhões de visualizações por mês, ou seja, 25 milhões... Com certeza, eram muitas. Sim, muitas pessoas que nos assistem. E o que muitas vezes é totalmente ignorado nisso, também é claro. Porque como é que eles vão saber, se só nos conhecem desses contextos, que, em primeiro lugar, nós estamos desenvolvendo essa terapia há quase 40 anos, sim, terapia, não exercícios, pelos quais vocês talvez nos conheçam, mas sim a terapia. E essa terapia é uma nova terapia para a dor que nós desenvolvemos desde então. E talvez, por favor, não fiquem assustados agora. Aqueles que já ouviram essa história pela 50ª vez. Bem rapidamente, para quem ainda não sabe, sim, eu dava aulas de artes marciais na época, depois de ter estudado engenharia de produção, que acabei largando no 12º semestre durante o exame final que já estava acontecendo. Isso é outra história que podem encontrar por aí. Por que fiz isso? Hoje estou muito feliz, pois isso iniciou minha jornada nas artes marciais. E bem rápido eu percebi que certos movimentos simplesmente aliviam a dor e eu não fazia ideia disso. Sim, não sou médico, fisioterapeuta ou terapeuta alternativo, nunca tive essa formação. E percebi rapidamente agora, movimentos são adequados para aliviar a dor. Depois percebi, mesmo quando são dores que você pensa que vêm de uma hérnia de disco ou de uma artrose, mesmo essas podem ser aliviadas na maioria dos casos e então você percebe isso. Não é só o movimento que alivia as dores, mas também pressionar certos pontos. E aí estamos falando de pontos bem específicos, especiais, justamente nos ossos. Vamos falar disso novamente daqui a pouco. Sim, e então a maioria das dores que as pessoas sentem hoje em dia diminui bastante ou até desaparece completamente. Já que estamos falando de mal-entendidos, então há muitas pessoas que acreditam nisso. Você é mecânico de automóveis e tem uma oficina, e aí nessa oficina você pensou por um instante, a gente poderia fazer algo contra a dor. Então é totalmente absurdo, porque você estudou engenharia de produção, com especialização em engenharia mecânica e aprendeu muito sobre mecânica. Sim, é verdade. Talvez só rapidamente, quero dizer, essa oficina realmente tem algo de especial. Sim, é verdade, naquela época, quando ainda estudávamos, meu amigo Matias e eu estava matriculado em engenharia de produção e ele em engenharia mecânica pura. Ao obter o diploma, ele recebeu uma espécie de autorização de mestre. E então começamos a administrar uma oficina de carros meio que paralelamente, porque era algo comum entre estudantes. O dinheiro sempre foi pouco, então foi ótimo aplicar isso de imediato.
E é assim que surge esse mal-entendido de que eu sou mecânico de automóveis. Não, olha, a gente fez coisas muito legais nessa oficina mecânica, mas não é dessa área que eu venho. Isso é mais um hobby meu, porque eu sempre gostei muito de mexer nas coisas e esse consertar, basicamente. Sim, eu realmente gosto disso. Hoje mesmo eu consertei um enrolador de mangueira de jardim e percebo sempre que isso está nas minhas veias, não consigo evitar. Tenho certeza absoluta de que eu seria um ótimo cirurgião, porque eu sou muito bom trabalhando com as mãos. Sim, mexer com parafusos, lixar, cortar e fazer essas coisas, isso é realmente a minha praia. Certo? Mas como eu disse, nós não apenas desenvolvemos esses exercícios, ou melhor, você os desenvolveu, mas esses exercícios fazem parte de outro sistema, eles fazem parte de uma técnica. Então precisamos continuar a história rapidamente. Ficou cada vez mais claro que certos exercícios de movimento realmente fazem os músculos se moverem. Estou mexendo um pouco meus braços agora, para quem está ouvindo o podcast. Sim, e principalmente eu levo os braços para o lado e puxo um pouco para trás para abrir o peito. Você está se afastando cada vez mais do microfone? O que é ótimo para o microfone do podcast. Agora estou de volta. E nós percebemos que esses movimentos podem realmente aliviar a causa da dor, porque a maioria das dores foi isso então bem rápido. A conclusão não é que há algo quebrado no corpo, mas sim que a tensão dos músculos e fáscias está simplesmente muito alta. Isso faz com que as articulações e a coluna tenham que suportar forças excessivas. E isso causa dor, porque o corpo percebe: opa, tem algo errado, logo vai haver desgaste. E eu não quero esse desgaste, porque um quadril danificado seria ruim. Antigamente, quando isso surgiu, era sentença de morte, pois a pessoa não andava, não se alimentava e não fugia de animais selvagens. E tudo isso está presente em todo esse sistema, essa é a nossa suposição. E então ficou claro, se você normalizar a tensão dos músculos e das fáscias, que na maioria das vezes está muito alta nas pessoas de hoje, devido aos padrões unilaterais de movimento, a maioria das dores some sozinha apenas ao se movimentar e alongar. E disso surgiu uma verdadeira terapia, com 27 grupos de exercícios para o corpo inteiro. A terapia consegue isso. Sempre falo isso. De dor de cabeça a esporão no calcanhar, todas as dores possíveis da cabeça aos pés. Dores de cabeça, dores no pescoço, dores nos ombros, dores nas costas, para cima e para baixo no pescoço, claro. Também dores nas nádegas, ciático e tudo mais que existe, dores nos joelhos, dores nos pés, joanete e assim por diante. Então, realmente, por todo o corpo, na maioria dos casos, podemos ajudar os pacientes, ou vocês mesmos como pacientes, podem se ajudar fazendo os exercícios adequados. E então, surgiu também um sistema que os terapeutas, por assim dizer, aprendem até hoje. Já contamos com mais de 15 mil médicos naturopatas, fisioterapeutas, osteopatas, entre outros. Também formamos outros terapeutas, mas também pessoas de outras áreas que queriam mudar de profissão de alguma forma. E sim, isso mostra que fazemos muita coisa nessa área. E nessa terapia, ela é tão incrivelmente bem sucedida porque os terapeutas aqui aprendem a pressionar certos pontos. Sim, na verdade são 72 pontos no corpo humano. E são nos ossos. Curiosamente, não no músculo, não nas fáscias, não nos tendões, mas sim no osso, mais precisamente no periósteo e no periósteo. Lá, aplicamos pressão nesses pontos que estão definidos. E então, nosso modelo é que, com isso, podemos alterar o controle da tensão muscular no cérebro, de modo que os músculos relaxem e normalizem sua tensão. É feito um verdadeiro reset, ou seja, um ajuste dessas funções básicas para o estado normal, e então vem o teste. Para o paciente, a dor melhora. Na maioria das vezes, sim, e o paciente percebe que isso ajuda, e então podemos motivá-lo a fazer também os exercícios correspondentes, para que ele possa manter isso sozinho e fortalecer cada vez mais, para que as dores desapareçam. Então, agora vocês já sabem que desenvolvemos todo um sistema de terapia para a dor que está por trás do Liebscher e Bracht. Espero que isso não fique mais escondido, mas é evidente que fomos nós que desenvolvemos.
E como eu disse, nós já formamos tantos terapeutas. E é simplesmente assim, já existe uma distribuição muito boa de cobertura nos países de língua alemã. Isso já aconteceu absolutamente. De modo que, se vocês quiserem fazer mais ou quiserem ir a um terapeuta, com certeza vão encontrar alguém perto de vocês. Mas ainda existe um mal-entendido. Acho que deveríamos falar sobre isso aqui mais uma vez. Já agora sobre os exercícios, sim, sobre os exercícios dizem, meu Deus, os seus exercícios são exercícios de ginástica totalmente normais ou exercícios de yoga, não são? Não é? Isso já existe. Mas antes que a gente esqueça, tem uma coisa que ainda é super importante para mim, principalmente quando escrevem assim, esse mecânico de automóveis inventou uma terapia dessas. E por favor, não esqueçam que na nossa família, na verdade, foi essa jovem mulher aqui. Mulher. Doutora Petra Bracht, médica generalista e especialista em medicina natural e especialista em nutrição. Ela é quase nossa médica da família. Isso sempre significa, o que costuma ser ignorado, quando surgem artigos críticos desfavoráveis a nós. Infelizmente, há alguns desses. Aí eles acabam esquecendo do seu título de doutor, provavelmente porque querem dar a entender que não há médicos envolvidos nisso. Mas você está envolvido. Isso é realmente chamado assim no jornalismo, diminuir alguém por escrito. Também é possível valorizar como ao chamar de doutor em medicina. Petra Bracht, médica de Dadadá, e se você quiser rebaixá-la é só escrever isso. Petra Bracht, médica, né? Nem mesmo. Médica, sim, posso até deixar de fora, é verdade. Até médica fica de fora para evitar a impressão errada. Pode haver valor médico nisso. Sim, mas também para que vocês possam entender. Então, nós nos encontramos para desenvolver essa terapia. Isso é muito claro, porque eu descobri isso nas minhas aulas, que o movimento faz isso e aquilo, mas transformar isso em uma terapia, sistematizar isso. Nós só conseguimos isso juntos, porque eu sempre precisei comparar e ajustar. Como é isso, doutora, quando isso acontece? E havia discussões intermináveis? Então vocês já perceberam, ele me tratava formalmente de vez em quando, o que era incrivelmente bonito. Haha, isso foi uma piada. Ok. Você não entendeu de novo? Eu não entendi isso. Meu Deus, tanto faz, vocês entenderam mesmo assim. Ok. Mas agora voltando novamente para esses exercícios, que na verdade são apenas exercícios de ginástica ou yoga. Sim, foi um grande mal-entendido. Precisamos esclarecer isso rápido, por favor. Existem centenas, se não milhares de exercícios de alongamento ou exercícios de ginástica que fazem algo com o corpo. Mas vocês já pensaram por que esses alongamentos nunca foram usados de forma tão direcionada? Contra dores? Sim, até no yoga. Muitos acham que o yoga é terapêutico para dores. Não é de jeito nenhum, é um sistema espiritual. E existem posições de yoga, posições que aliviam dores. Muito bom, mas também há muitas pessoas do yoga que sentem dor ao praticar yoga. Isso não significa que o yoga seja algo ruim. Sim, eu amo yoga. Eu mesmo pratico yoga, hatha yoga, quando eu pratico. E continuo me aprofundando nisso, porque surgem impulsos muito valiosos para mim também. No fim, vocês precisam entender que há vários sistemas de movimento, incluindo alongamento, cada um com um propósito específico. Eles também são ótimos para isso. Existem coisas incríveis, nem preciso listar todas agora. Vocês conhecem Pilates? E há muitos outros diferentes também. Mas nós não adotamos um sistema, por assim dizer, e sim percebemos esses e aqueles movimentos. Eles têm a ver com dores nos ombros. E esse alongamento e aquele alongamento tem a ver com dores nas costas. E disso surgiram já há 38 anos as primeiras aplicações. Eu falava aos alunos, se tiverem problemas no ombro, façam o movimento de bater o braço para trás e para o lado. Isso vem das artes marciais, é um movimento delas. E vocês devem imaginar assim, foi criada essa caixa de coleta. Quais movimentos se relacionam a quais dores? Ficando cada vez mais cheia? E também houve contatos, claro. Eu tive muitos médicos e fisioterapeutas que treinaram com isso, que treinaram defesa pessoal, um tipo de movimento exigente. Para eles, não era só autodefesa, mas também treinar e se exercitar de forma saudável. E claro, também houve discussões. Eu perguntei para eles, ei, por que conseguimos aliviar dores com o movimento? Sim, deve estar ligado ao movimento que fazemos aqui. Ótima ideia. Eu quase poderia ter pensado nisso sozinho,
mas por que exatamente determinado movimento leva à redução de certas dores? E tudo isso é assim mesmo. Com o tempo, isso foi ficando cada vez mais claro. E esses sistemas de exercícios, ou o sistema de exercícios com esses 27 grupos de exercícios que mencionei antes, agora tem isso. Eu diria que agora é 92-0, quero dizer. Já aconteceu 92 vezes nos últimos 38 anos. Isso aconteceu 3 vezes por ano, mais ou menos. Sim, foi otimizado, desenvolvido continuamente e isso continuará. Então, o que temos agora como o melhor no momento provavelmente já estará ainda melhor em 2 anos. Porque o conhecimento continua aumentando cada vez mais. Porque todo esse ramo de pesquisa, até agora não, pelo que sabemos, nunca foi investigado de forma tão minuciosa e sistemática como nós conseguimos fazer. E eu não digo isso porque acho que sou o melhor, mas sim porque, na verdade, isso meio que caiu no nosso colo. Percebemos que os movimentos relacionados ao alongamento fazem com que os sintomas e as dores melhorem. Com isso, desenvolveu-se uma sistemática. Apenas observamos os corpos, como reagiam, e coletamos essas informações. Isso é chamado de experiência. Sim, exatamente, mas a mesma coisa pode ser dita novamente. Então, agora dissemos que há um mal-entendido. Então, nossos exercícios não são exercícios de ginástica normais, mas sim exercícios muito especiais, sim, realmente especiais. Vou dizer o que é especial nisso, sim. Faça isso. Era isso que eu ia te pedir agora. Ponto número 1. Nós não alongamos músculos, nem fáscias, nem nervos, nem tendões. O que mais existe que a gente pode alongar? Algumas pessoas até alongam meridianos. Seja como for, nós não alongamos estruturas ou unidades específicas do corpo, mas nós entendemos o porquê. A dor surge justamente porque não nos movemos mais completamente. Onde faltam ângulos de movimento, também faltam alongamentos dos músculos ligados a esse movimento. E isso leva cada vez mais ao encurtamento dos músculos e ao desenvolvimento de tensões excessivas. E no momento em que você restaura esses ângulos que faltam nos movimentos do dia a dia, essas possibilidades de movimento, então os músculos se alongam e as dores desaparecem como gelo ao sol. Geralmente é assim, com algumas exceções, como sempre ocorre com pessoas. E é por isso que a nossa popularidade é tão grande. Porque realmente funciona, as pessoas percebem isso no YouTube. Talvez você também já tenha percebido isso como ouvinte. Funciona mesmo com lesões, artrose ou outros problemas. E esse foi o motivo pelo qual conseguimos divulgar isso tão amplamente. Sim, e já posso dizer que nossa terapia não é terapia de ponto gatilho, não é acupressão e também não é terapia de jejum, mas sim uma terapia totalmente independente. E ela também é diferente. E vocês podem perceber se estão recebendo uma terapia Liebscher e Bracht ou não. No momento em que vocês estiverem com um terapeuta e ele os tratar da seguinte forma. Sim, então ali é feita pressão. Assim como acontece com pontos gatilho e, por exemplo, na acupressão. Mas pressionamos em outro local, não no músculo, tendões ou fáscias, mas sim no periósteo, a membrana que cobre o osso. É ali que pressionamos e isso é algo completamente diferente, pontos gatilho. Já fiz isso em mim. É agradável e relaxante. É como uma massagem que também relaxa, mas a diferença está na intensidade. A neurociência mostra um efeito relaxante. Um neurocientista já nos explicou que esses receptores que usamos no periósteo, esses receptores se conectam diretamente ao cérebro. E lá, na programação das unidades motoras do cérebro, onde o movimento é controlado, onde a tensão muscular é controlada, eles normalizam a tensão muscular, ou seja, reduzem, nem sempre reduzem, mas normalizam a tensão muscular. Vocês podem imaginar como num computador. Você desliga e liga de novo e as funções voltam ao normal. É mais ou menos assim que fazemos. E isso já existiu na República Democrática Alemã, já existiu a massagem periostal. Eles já sabiam disso naquela época, mas hoje não é mais ensinado. Eu realmente não sei por quê, porque poderia ter funcionado muito bem. Eles massageavam o periósteo. Eu ouvi de muitos fisioterapeutas aqui entre nós que é melhor evitar mexer diretamente no osso.
O que a gente realmente não entende, porque sabemos que o osso é justamente o alvo onde a dor pode ser melhor aliviada. E no momento em que você pressiona esses pontos, há esses sinais que vão para o cérebro e depois retornam. E a maior diferença entre essas terapias manuais convencionais e a nossa terapia é que, durante o tratamento, nós permanecemos completamente tranquilos. Buscamos o ponto. O dedo ou a mão ainda se movem até encontrarmos o ponto. E então permanecemos nesse ponto até que ele, como dizemos, tenha desligado. E isso significa que então, para esse músculo ao qual o ponto está ligado, ele então entra nesse reset, nessa normalização da tensão, e aí ficamos ali por 1, 2, talvez 3 minutos, geralmente não mais do que isso. Nos movemos apenas para buscar um novo ponto. Ou seja, é justamente o oposto, por isso também é inadequado para a televisão. Porque alguém está parado lá com o dedo no corpo e todos pensam, o que ele faz? Ficou congelado? Não, ele faz terapia, mas é difícil perceber porque aplica essa pressão no corpo o tempo todo. E no momento em que isso acontece, para dores variadas pressionamos de 5 a 12 pontos. É isso que ela faz. Isso leva de 15 a 25 minutos. Quando isso ocorre, perguntamos ao paciente como está e, na maioria das vezes, ele diz que está melhor. Essa característica é clara, pois conseguimos isso já no primeiro tratamento. Porque não estamos lidando com o hardware, estamos lidando com o software. Então, vocês conseguem imaginar um computador que parou ou funciona mal. A gente não abre ele para trocar placas ou algo assim, mas simplesmente usamos comandos de programação pelas teclas, que são os pontos nos ossos, e com isso programamos nosso sistema de movimento, os equilíbrios de tensão, nós reprogramamos isso. Nossa terapia se diferencia de muitas outras, inclusive nos exercícios, como comecei a explicar antes. Só para fazer uma pequena mudança agora. Por favor, volte rapidamente para o alongamento que deve ser feito após as terapias, para que o resultado possa ser mantido a longo prazo, com responsabilidade própria. Ao alongar, percebemos o tempo de forma diferente. A maioria das pessoas sente isso durante os alongamentos. O treinador de futebol às vezes alonga rapidamente a perna em diferentes momentos por alguns segundos. Não, nós sempre alongamos por 2 minutos. Por que fazemos isso? Porque os músculos e também as fáscias que queremos alongar de forma permanente só começam a se mover de verdade depois disso. Depois de meio minuto, ou seja, após 30 segundos se eu parar. Ou melhor, se eu parar já com 20 segundos, eu nem chego nessa fase. Que aí algo realmente começa a ceder e então o efeito continua. E depois de 2 minutos você tem uma relação tempo-intensidade muito boa. Ou melhor dizendo, uma relação tempo-eficácia. Onde nesses 2 minutos você consegue alcançar muita coisa. Só para dar uma ideia para vocês, se eu comparar, vocês alongam por uns 20 segundos, fazem isso 5 vezes seguidas de 100 de efeito que se pode ter. No alongamento, para mim não passa de 5 a 10, 80, 90, 95, 100. Você só consegue a partir de 2 minutos e meio. E como o alongamento só melhora uma parte da função muscular, nós, porque a força obviamente sempre tem um papel nos músculos, ainda incluímos um treino de força. Ou seja, não só alongamos, mas em 2 minutos. Primeiro alongamos passivamente por 30 segundos, depois contraímos o músculo alongado com toda a força máxima. Na verdade, sim. E isso faz com que os resultados sejam muito mais profundos, muito mais completos e aumenta ainda mais o alongamento. E então, nos últimos 30 segundos, vamos contrair repetidamente. Sabemos que, onde há dor e limitação de movimento, quando a dor surge, o movimento fica ainda mais restrito e o braço quase não é levantado ou movimentado. E no momento em que isso acontece, o metabolismo naturalmente diminui, porque o metabolismo depende muito do movimento dos músculos, que funciona como uma bomba de sangue. O movimento também é necessário entre as células. Sem esse movimento, tudo que não pertence ali apodrece e não pode ser eliminado. Desculpe, agora não usei uma linguagem médica, mas acho que essa imagem é sempre tão boa. É como um lago com plantas aquáticas, onde a sujeira fica presa até tudo parar e apodrecer. E aí nós trazemos movimento.
com os terceiros 30 segundos e com os quartos 30 segundos, acontece algo ainda mais incrível. Aí fazemos outro tipo de treino de força, que é um alongamento ativo, e agora, quando puxamos o braço para trás, usamos os músculos atrás do ombro para alongar os músculos da frente do ombro, como o peitoral, por exemplo. E isso tem um efeito muito especial, que é o seguinte: as articulações funcionam sempre melhor e com menos desgaste quando os músculos de um lado e do outro trabalham bem juntos. E essa cooperação dos músculos ao redor das articulações é otimizada com esse alongamento ativo. Então, isso é realmente um treino extra, sim, e vocês percebem que é um pouco diferente de simplesmente alongar um pouco. Exatamente. E também é... Eu ainda tenho mais uma desculpa, sim, tem mais uma. Tudo isso está vindo à minha mente, talvez eu só precise falar agora. Desculpa, então vou deixar você, porque outra coisa muito importante, essencial para se livrar rápido das dores, talvez vocês já tenham ouvido falar. A regra que sempre me dizem e que também ouço é: quando você alongar, se a dor começar, então pare e não continue. Seguindo o lema, se dói, não se deve alongar mais. Nós dizemos que é um mal-entendido. O próximo mal-entendido, por favor, continue alongando. Primeiro dói um pouco, depois mais, até que você percebe, não quero mais isso agora. E esse é exatamente o limite que precisa ser encontrado. É exatamente o ponto onde um desconforto suportável se transforma em algo negativo, onde você precisa resistir mental ou fisicamente. Isso não pode acontecer, certo? 2 minutos nessa intensidade e agora já passamos por isso. Essa é a diferença em relação ao habitual, com eficácia totalmente distinta. Então, se deixarmos um pouco de lado os mal-entendidos, podemos dar uma olhada nas perguntas críticas que sempre aparecem. Uma pergunta que é feita com muita frequência e que muitas vezes é usada para nos desmerecer, especialmente quando aparece na mídia. Essa terapia, o que a Liebscher e Pracht fazem, não tem base científica nenhuma. Meu Deus, minha nossa. Então, eu contei antes, nós já treinamos mais de 15 mil pessoas, a maioria delas profissionais que têm algo a ver com terapia da dor. Vocês acreditam mesmo? Alguém acredita de verdade que um sistema que não é cientificamente fundamentado, que não funciona, que não cumpre o que promete, seria aprendido por tantas pessoas assim? Vamos ver no YouTube. 2,1 milhões de inscritos, pessoas animadas fazendo exercícios e comentando em vários lugares. Leiam os comentários. Para mim, esse é o maior estudo. Esses milhões de comentários que estão lá só comprovam que o que oferecemos, o que dizemos para as pessoas fazerem, realmente funciona. E nós já fizemos um estudo, né? Estávamos indo muito bem e fizemos um estudo sobre joelho na grande clínica de acidentes em Salzburgo com o Dr. Ekberg Ritter. E isso foi como se chama? Um estudo preliminar, estudo piloto? Exatamente. E tínhamos 21 pacientes incluídos. E um desistiu, então ficaram 20 pacientes, pelo que eu sei, se bem me lembro, foi o que restou. Ela já foi publicada, devíamos colocar o link abaixo para vocês conferirem. O que posso dizer, ela foi tão boa que Ekberg perguntou: Roland, onde devo publicar isso? Ninguém vai acreditar na gente, porque existe um tal de Kidney Score, que é uma avaliação sobre isso. Sobre o quanto um joelho está sobrecarregado, com dor e desgastado. E a média do Kidney Score, ou seja, 100, é muito ruim e 0 é perfeitamente bom. Acho que para o Pan, em 80, 82 e 85, ele estava bem mal. Todos os joelhos, metade dessas 20 pessoas, já tinha até uma data marcada para a cirurgia. Para uma prótese de joelho barata, ninguém acabou fazendo depois. Já adianto isso, de qualquer forma foi assim. Após 6 semanas, fui tratado 3 vezes e realizei os exercícios regularmente com orientação. Então, esses 80 pontos para, acho que foram 19 ou 17 pontos. E aí ele disse, o Ekberg, não existe nenhum procedimento que consiga isso.
Vamos ver, mas depois saiu nas notícias austríacas sobre dor ou algo assim, acho que é esse o nome, como eu disse, nós fazemos. Vocês podem ler o link aí embaixo. O estudo foi publicado? Sim, mas aí houve reclamações, e sim, esse estudo não está nada certo e está totalmente errado. E o Liebscher estava envolvido nisso e eles só fizeram um favor para ele. E sei lá, tivemos de tudo. Graças a Deus, a clínica de acidentes financiou o estudo por conta própria. Porque senão sempre dizem, fomos nós que financiamos. E por isso, claro, dizem que recebemos um favor, já que saiu um bom resultado. Também não fazemos estudos próprios, pois sempre dizem, estudos pagos, ninguém precisa disso. Eles acabam sendo inúteis porque fomos nós que pagamos por eles. Só para apresentar vocês a esse mundo, sabe, a todas essas armadilhas que existem por aí. E voltando novamente agora ao maior estudo, à maior observação, já sabemos o que acontece com as dores. Além do que acontece no YouTube, que é relativamente subjetivo, nós observamos de forma objetiva nas formações. Eu já contei uma coisa muito importante. Eu já contei que nós formamos mais de 15 mil pessoas e essas 15 mil pessoas têm cerca de 18 mil condições de dor, ou seja, cada um trouxe mais de uma condição de dor. Ao longo de muitos anos, desde 2007 até agora. Não sei os números atuais, mas é mais ou menos nessa faixa. E então temos nosso treinamento, que é o principal, o treinamento básico. Ele é presencial por apenas 4 dias, e nesses 4 dias acontece tanta coisa. Muita coisa acontece, pois vocês devem imaginar quem vai até lá. São todos especialistas em dor, pessoas que lidam com a dor. Eles aliviam a dor dos outros, mas também sentem dor. E, na verdade, mais de uma dor por participante na formação e na... Observamos isso cuidadosamente ao longo dos anos, o que acontece nesses 4 dias. A grande maioria das dores após esses 4 dias estava entre 0 e 30%. Uma parte menor, mas ainda significativa. Bem mais de 3/4 estavam completamente sem dor, mesmo que antes tivessem dores por anos ou décadas. Você também consegue se lembrar de situações, essas sempre foram as melhores. Você consegue lembrar de alguma agora? Foram muitas coisas legais, então eu nem sei por onde começar agora. Era simplesmente maravilhoso observar isso em cada treinamento, todas as vezes. E agora estamos novamente realizando treinamentos presenciais nós mesmas. E quando começamos de novo, depois dessa longa pausa por causa do coronavírus, foi simplesmente maravilhoso todas as vezes. Pronto. No final, ver que as pessoas geralmente iam para casa sem dor, isso é simplesmente inacreditável. Até hoje ainda é inacreditável para mim. E por isso, por causa de um pouco de crítica ou às vezes algumas perguntas estranhas que nos fazem, isso acaba sendo compensado por uma experiência dessas, porque na verdade não existe nada mais bonito do que isso. Ver e ouvir como as dores podem ser simplesmente eliminadas e voltar novamente à ciência. Nós decidimos, por enquanto, não fazer nenhum estudo, pelo menos nenhum estudo que nós mesmas financiemos, pelos motivos que Roland citou. Talvez alguma universidade se interesse e proponha um estudo. Seria ótimo, estamos sempre abertas a isso. Vocês podem nos avisar? Estamos totalmente dispostas e, claro, adoraríamos realizar isso. Mas de toda a nossa abordagem, de todo o nosso modelo de origem da dor e também da forma como o tratamento é feito com os exercícios, assim como você desenvolveu, existem muitos estudos sobre isso. Agora, isso precisa ser dito claramente. Existe muito conhecimento sobre o tema alongamento e dores. O alongamento é tão importante e o alongamento para dores. Também é muito importante entender por que devemos alongar por mais tempo. Existe outra coisa completamente diferente. Hoje em dia também sabemos o que o alongamento faz na bioquímica do nosso corpo. Isso é algo tão interessante de qualquer forma, mas isso vem em breve. Como eu disse, aqui a gente sempre continua. Então já existem tantas coisas que na verdade já foram cientificamente comprovadas.
Nem precisaria fazer muito mais. No final das contas... Então, aqueles de vocês que têm um dos nossos livros, seja A Mentira da Artrose ou O Livro das Costas, por favor, folheiem, nós revisamos ambos. Quando percebemos que é bom citar estudos, deem uma olhada lá. No final desses 2 livros, temos cerca de 15 páginas cheias de estudos que comprovam exatamente o que sempre dizemos. Agora me veio algo muito importante à mente. Nós escrevemos esse livro, A Mentira da Artrose, porque dissemos que as dores não vêm da artrose em si. E nós dissemos que a cartilagem que na artrose já não está mais presente. Dependendo do grau de artrose que o paciente tem, a cartilagem pode se regenerar e pode se reconstruir. Olá, existem estudos sobre isso, estudos sérios e sólidos. Mas ninguém as conhece. Isso é inacreditável e inesquecível. 2006 já faz 19 anos, há 19 anos, um grupo de médicos de Utrecht, na Holanda. Acho que o professor Mastbergen era o líder desse estudo. Vamos deixar o link aí embaixo para que vocês possam ler. E eles descobriram, com certos procedimentos mecânicos, um pouco sangrentos e tal, furando buracos no osso e depois colocando uma mecânica assim. Com certeza, eles comprovaram que a cartilagem na articulação do joelho, isso foi estudado, pode se regenerar. E essas pessoas que participaram do estudo tinham o que chamam de cabeça lisa, ou seja, artrose de grau 4. Talvez restem pequenas áreas, mas é quase osso com osso. Após 6 semanas, a cartilagem voltou. Eles foram ridicularizados no Congresso de Ortopedia, onde apresentaram isso. Foram xingados, foi tudo muito negativo. 5 anos depois, eles publicaram um estudo de acompanhamento, isso foi em 2011, e aí isso só se confirmou. E também se manteve na maioria dos casos, e os resultados foram bons. E eles ainda não foram levados a sério, e isso ainda é uma questão. A maioria dos pacientes pensa, quando ouvem sim, você tem que imaginar seu joelho como um eixo de carro. Quando o perfil se desgasta, precisamos trocar o joelho ou o pneu. Essa imagem, se algum dia vocês forem a algum lugar pedir orientação e alguém vier com essa imagem, por favor, saiam dessa sala. Porque isso significa que a pessoa com quem vocês conversaram não está atualizada com o conhecimento mais recente. O que queremos dizer é, faz quanto tempo contamos isso? Uns 25 anos. Pelo menos que a cartilagem pode se regenerar, porque sempre tivemos casos assim. Também terapeutas que notaram isso em si após os exercícios, ou pacientes onde isso foi observado. E isso ficou cada vez mais claro, isso é possível. E bem no começo nós também percebemos isso, e esse é um ponto. Esse foi um verdadeiro. Como se chama quando algo totalmente novo aparece, algo que ninguém esperava? Então, uma descoberta, eu vou chamar de uma descoberta incrível, foi essa. Isso não estava na nossa cabeça desde o começo, porque eu, pessoalmente, sempre pensava que quando alguém... Artrose de 4º grau é preocupante. Os graus anteriores não são problema. A cartilagem não possui receptores de dor, por isso a artrose, por definição, não causa dor. Aí argumentam com processos inflamatórios ao redor e tal, mas aí estão só tentando dar um jeito de justificar isso. Mas artrose de grau 4, isso significa osso sobre osso, e aí sim, aí existem receptores de dor. E eu pensei, bom, se a gente diminuir a pressão de contato reduzindo a tensão muscular, talvez isso possa aliviar um pouco a sensação. Talvez para metade da dor sim, mas percebemos isso bem rápido. Pode diminuir até 0 ou 30, restando uma dor leve rapidamente, mas isso foi aumentando cada vez mais. Claro, isso também reforçou nossa teoria de que não é tanto a estrutura e o dano estrutural que causam dores estruturais, mas sim a tensão excessiva dos músculos que faz isso. Esse é o verdadeiro motivo. Sim, só me vem à mente um exemplo comparativo da medicina convencional. Eu ainda me lembro, tivemos uma conversa com um pesquisador de mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia do corpo e nós discutimos sobre isso. Falávamos sobre a importância das mitocôndrias. E ele achava que essas mitocôndrias vão diminuindo ao longo da vida. Talvez você saiba disso.
Eu ainda me lembro dessa conversa. Elas vão diminuindo ao longo da vida e chega um momento em que não há mais nenhuma e então a vida acaba. Nunca, nunca, eu não acredito nisso, porque nós somos sistemas vivos. E se fizermos a coisa certa, tenho tanta certeza de que as mitocôndrias também podem se regenerar. Não, isso é papo científico, eu ia dizer, e provamos isso. Não é assim. E hoje, isso já faz acho que 15 anos. Hoje em dia, ele seria totalmente, eu preciso dizer, ridicularizado se dissesse algo assim. Porque está muito claro que através do movimento da alimentação adequada e também da saúde mental, somos capazes de restaurar muitos mitocôndrios. E, aliás, também através do alongamento. Mas isso é só um detalhe. Eu acho isso super interessante porque vocês simplesmente não podem esquecer. Hoje existe uma verdade, mas amanhã ela pode ser diferente. Uma verdade fundamentada cientificamente. Exatamente, até mesmo essa pode ser diferente amanhã. Sim, e tudo começa com experiência. E em algum momento elas são confirmadas e então passam a ser consideradas como certas, como certos métodos terapêuticos que acabam funcionando. Mas também existem coisas que simplesmente estão erradas e é preciso olhar para isso e reconhecer que estão erradas. Então nós sabíamos desde o começo com certeza que artrose, ou seja, que a cartilagem nas articulações pode se regenerar novamente. O correto não é uma cartilagem de substituição, mas a funcional. E isso ainda... Recentemente, cartilagem hialina brilhante. Exatamente, ok. Outra coisa, eu também gostaria de me reabilitar um pouco nisso. E de fato, no passado sempre houve algumas situações em que ficamos sob ataque porque as pessoas nos criticaram. E uma vez eu fiz um vídeo sobre visão, sobre o quão bem se pode enxergar e se dá para fazer algo a respeito, e assim por diante. E então foi assim que nós... Não pensei muito e apenas coloquei isso em um vídeo dizendo exercício para os olhos, isso e aquilo. Pode ser que algo aconteça com isso. E isso foi usado como motivo para nos atacarem bastante e sim com visão. Isso realmente não dava. E o que isso queria dizer, e assim por diante, e assim sucessivamente. E hoje em dia já se sabe que a visão também tem muito a ver com o estado de tensão das articulações e dos músculos. E toda escola de visão, vocês talvez saibam, existem muitas escolas de visão, inclusive oferecidas por oftalmologistas, que propõem um treinamento visual para melhorar, de alguma forma, a capacidade dos olhos de perceber as coisas. Apenas para quem não entende isso. Os globos oculares que estão aqui dentro são controlados por músculos. E esses músculos aqui dentro, eles podem encurtar e ficar tensos do mesmo jeito que os músculos que movem o braço ou as pernas. E no momento em que olhamos apenas para as telas, e esse é um fator muito importante, olhamos só para as telas e não movemos mais os olhos. Sempre falo, comparem, vocês estão jogando tênis, certo? Não, vocês veem uma partida de tênis com 2 jogadores. E então vocês assistem e seguem a bola, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Cabeça e olhos se movem constantemente. Sim, hoje a maioria dos jogos de tênis é assistida pela televisão. E aí, o que fazemos? Nós ficamos sentados lá por tanto tempo. A partida de tênis dura apenas 2 ou 3 horas, mesmo em jogos longos. E nada se move, nem os olhos. E a musculatura ciliar, que ajusta a lente, que pode mudar o foco da lente, tudo isso fica enrijecido. Imaginem pegar o braço direito, dobrar em ângulo reto, tensionar e segurar assim por 3 horas. Garanto que após 3 horas, vocês sentirão dor no cotovelo e dificuldade para mexer o braço, pois os músculos não estão acostumados. Às vezes me pergunto como os olhos suportam o que fazem com eles hoje. E quando a gente percebe que esses músculos, que estão presos ao redor do globo ocular, quando eles encurtam, eles acabam achatando um pouco o globo ocular, ou seja, de uma forma arredondada para uma mais achatada e plana. É claro também que o ângulo de refração e a distância entre a lente e a retina, onde a imagem é projetada, acabam mudando. E eu explico, e essa é a minha opinião, talvez não seja científica, mas não me importo. Essa é a observação de que pode surgir uma presbiopia, e se você esticar isso novamente. Vimos várias vezes pessoas enxergando melhor,
mesmo aquelas que antes não conseguiam. E sou muito cauteloso com isso. Vocês percebem que eu não sou vulnerável a críticas, mas essas são apenas observações que fizemos, e eu as compartilho assim mesmo. Eu recomendaria a todos. No forno, não confiem em nenhum estudo, em nenhum livro, em nenhum vídeo, em nenhum relato. Não confiem em mim ou na Petra. Jung integrou, porque assim, tanto faz para vocês quem tem uma opinião diferente sobre isso. E se vocês fizerem um exercício para os olhos e depois enxergarem melhor, ou se ficar mais confortável e os olhos não arderem tanto. Então, simplesmente acreditem no seu corpo e continuem fazendo o exercício. Não se trata de mais nada além disso. E essas são sempre coisas em que, na prática, existe um conhecimento antigo. E esse conhecimento antigo diz: artrose, eu posso curar? Tudo que existe, tudo que você disse. As mitocôndrias não podem se formar novamente, mas quando outras experiências são feitas, então se descobre. Afinal, é possível sim. Afinal, é diferente do que a ciência dizia. E então surge uma nova ciência. E esse é um caminho que não tem fim. Sempre acontece que a verdade de hoje, até mesmo a verdade científica, é o erro de amanhã. E então ela é substituída por novos conhecimentos e novamente se consolida de tal forma que também se torna uma nova opinião científica. Como se chamava aquele? Um homem que observou por que as crianças morriam? Semmelweis. Semmelweis, conte rapidamente. Sim, essa é uma história que sempre me chama a atenção porque também me tocou muito. Esse foi um médico que simplesmente observou que os médicos dissecavam pessoas falecidas e investigavam de que elas tinham morrido. Depois, por exemplo, eles iam até uma mulher na sala de parto e faziam o parto dessa mulher. Ou seja, eles simplesmente levavam as mãos que tinham sem lavar e transmitiam todas as bactérias nocivas e patogênicas que estavam nas mãos para a mulher e para o recém-nascido. E ele observou isso e disse: olha, eu acho que um dos principais motivos pelos quais as mães morrem no parto e a mortalidade infantil é tão alta é a má higiene. Ele disse: vocês precisam lavar as mãos. E ele realmente fez muito por isso e lutou por essa causa. E ele foi ridicularizado. Ele foi tão duramente atacado pelos colegas que acabou indo para a psiquiatria por causa disso e ficou muito, muito triste lá. Ele não viveu para ver que isso agora é o padrão da medicina, que sempre que tocamos em pacientes, especialmente na cirurgia, a limpeza e a higiene são o básico e o essencial para um procedimento bem-sucedido. Se pensarmos no que essa pessoa teve que fazer para isso acontecer, mas ele realizou algo grandioso e nunca, nunca será esquecido, com certeza. Ele foi, por assim dizer, como se diz, reabilitado postumamente. Na verdade, ele já era antes, mas agora será. Nisso ninguém acreditava ainda. Sim, isso é verdade, é inacreditável. O que queremos dizer é: não acredite em tudo só por ser um padrão científico atual, pois ele pode mudar com novos conhecimentos. Talvez mais um exemplo para vocês: a neuroplasticidade. Antigamente pensava-se que o cérebro era totalmente fixo em suas funções, ou seja, essa área faz isso, aquela área faz aquilo, e não haveria possibilidade de mudança. Hoje se sabe que o cérebro, muita coisa já está determinada. Mas quando o cérebro é lesionado, em um acidente ou na guerra, se algo acontece e partes do cérebro não estão mais disponíveis, as funções podem ser transferidas para outras áreas. Isso é chamado de neuroplasticidade. E isso também era uma novidade completa, que há algumas décadas, há 20, 30 anos, todo mundo teria rido disso e chamado de bobagem totalmente anticientífica. Mas hoje em dia poderíamos falar sobre isso por muito tempo. Especialmente na pesquisa sobre longevidade, há tantas coisas que foram descobertas agora, sobre as quais antes as pessoas riam, como, por exemplo, a importância da saúde intestinal. Antes isso era motivo de piada, diziam que só naturopatas falavam sobre isso. Hoje o microbioma é um dos principais temas de pesquisa na medicina, então é realmente muito interessante. É importante manter a mente aberta, é isso que queremos dizer.
Se isso te interessa, viver bem por muito tempo é sobre longevidade. Foi lançado há não muito tempo. Um livro novo? Sim, claro, precisa dizer isso. Você precisa dizer isso. Um pouco de autopromoção para nosso novo livro. Quem quer viver bem por muito tempo deveria ler isso. Por um motivo muito simples. Isso é longevidade para todos. Uma longevidade para todos que não custa nada, exceto pela informação. Como devo me movimentar? O que devo comer? Sim. E o que devo fazer com a minha respiração e com a minha saúde mental? E então há muito o que descobrir sobre o que realmente queremos com a dor. Sim, nós queremos. Quanto mais velhos ficamos, mais queremos estar livres de dor, mais flexíveis e cada vez mais saudáveis. Isso ocorre em todas as áreas e ao longo da vida. Mas ainda temos Voltando ao nosso original. Exatamente aí houve uma pequena indignação. Porque talvez vocês já tenham ouvido, exatamente, eu já tenho há anos. Há muitos anos eu conto em vídeos, também em palestras, nos livros, que o melhor é: a mulher também deve dormir de costas, em colchão firme e sem travesseiro. Por quê? Porque no momento em que a gravidade age sobre nós durante o dia, a postura vai ficando cada vez pior, pior, pior. E se você usar a noite para se alinhar novamente e alongar o corpo, o que encurtou durante o dia faz você acordar muito melhor. Então, e não faz muito tempo que lançamos nosso travesseiro, né? O colchão nós já tínhamos antes, mas lançamos nosso travesseiro. De repente, Liebscher e Bracht lançam um travesseiro, mesmo Roland sempre recomendando dormir sem um. Qual é o motivo disso? Também é um grande, grande mal-entendido. Sim, tudo o que foi presumido ali não, é tudo muito simples. E eu não sei quem de vocês já tentou dormir de costas. Muitas pessoas, especialmente as mais velhas, que têm o pescoço curto e talvez também uma má postura, ao deitarem de costas, a cabeça inclina para trás, pois a parte traseira é tão curta que não permite mantê-la reta. Aliás, um pequeno teste. Se vocês se deitarem e tiverem uma boa postura, o queixo deve estar na altura da testa, mas não mais alto. Na maioria das pessoas, o queixo fica muito mais alto, porque a cabeça está muito inclinada para trás. E corrigir isso leva muito tempo, especialmente quando já se é mais velho. Sim, mas vale muito a pena, porque cada milímetro de alongamento nos músculos do pescoço é ótimo para o bem-estar do pescoço. Especialmente quando a tontura não tem outras causas. Se você tem esse problema, pode realmente ser uma salvação alongar tudo de novo. Sim, e então percebemos que as pessoas acham muito difícil porque elas têm essa extensão da cabeça para trás. Então tivemos a ideia de criar uma almofada de treino. Talvez os salvadores que temos sejam apenas auxiliares para ajudar vocês a se livrarem melhor das próprias dores. Esse é exatamente o objetivo de fazermos isso. E então projetamos a almofada dessa forma. Ela tem 2 ajustes, compartimentos, ou seja, 2 partes dentro, e você pode ir diminuindo gradualmente. E as 2 partes também têm diferentes níveis de afundamento. Então, elas têm diferentes níveis de firmeza, de modo que no final você tem 3 ou 4 ajustes de altura diferentes. Com uma técnica de deitar que alonga levemente a cabeça e o pescoço, isso é maravilhoso. E o travesseiro serve praticamente para que, com ele, você faça o treinamento durante a noite, trabalhando cada vez mais para alcançar uma postura correta do pescoço, um pescoço relaxado. E quando você chega lá embaixo, e isso foi uma experiência nova para mim, você não deve simplesmente tirar o travesseiro. Porque eu percebi, vocês podem experimentar isso. Deitem-se sozinhos no colchão e afundem bem fundo em um pequeno pedaço de travesseiro macio, de modo que a cabeça fique, eu diria, no máximo uns 5 milímetros acima do colchão. E então vocês percebem que a cabeça está tão baixa que a linha é mantida para alinhar bem o corpo. Na sua estrutura, porém, ao lado da cabeça, o travesseiro fica um pouco mais alto, porque ali ele não é comprimido. Ali é uma sensação aconchegante e de sustentação, e isso é muito mais agradável do que deitar totalmente livre, onde a cabeça pode se mover mais. Ali ele repousa tão bem na posição mais baixa, mas ao mesmo tempo se sente muito, muito aconchegante. Sim, e esse foi o motivo para esse travesseiro.
Para quem não entende que o Roland recomenda dormir sem travesseiro, agora estamos lançando um. Sim, então fizemos isso e ficou muito bom. Porque agora podemos abordar outro ponto de crítica. Porque também dizem que a gente faz tudo isso só para ganhar dinheiro. Sim, desculpa, então vou falar bem claramente. Eu venho da engenharia mecânica, né? Adoro ser inventor, estou sempre mexendo nas coisas, tentando melhorar os sistemas. E o que a gente faz lá? Vocês não vão encontrar nada na nossa loja que não tenha a ver com ajudar vocês a se sentirem melhor mais rápido, facilitar o acesso aos exercícios e permitir que vocês os executem melhor. Que certos exercícios só funcionam, por exemplo, com a alça e de outra forma nem seriam possíveis. Por isso desenvolvemos esses acessórios e tenho muito orgulho disso. Sim, eu só quero dizer isso aqui também. Nós ganhamos dinheiro e eu acho isso totalmente certo. Claro, sim, então eles devem fazer isso até, sim. Tem outra história que também aparece de vez em quando. E por que será que algumas pessoas... Certas profissões, especialmente médicos e fisioterapeutas, olham para o nosso trabalho com uma opinião pré-formada? Mesmo que eles ainda nem tenham experimentado, e isso sempre me deixa um pouco maluca, para ser sincera, porque eu só posso falar sobre algo que eu realmente experimentei. Sim, mas eu consigo entender, eu realmente entendo, porque eu me coloco no lugar dos outros. E aí tem um médico ou um fisioterapeuta que se dedicou muito ao que aprendeu e que usa isso para tratar os pacientes. E aí chega um casal, Liebschau und Pracht. Sim, você e eu, nós chegamos e dizemos: prestem atenção, pessoal, muitas dores surgem de um jeito bem diferente do que vocês pensam. Tem algo que foi ignorado, que no final das contas não aparece nas radiografias, nas ressonâncias ou nas tomografias. Isso é a tensão muscular, o verdadeiro motivo. Isso deve ser para as pessoas que já trabalham assim há anos. Sim, elas dizem, ok, tem uma dor aí. O que está quebrado agora? Sempre se procura por isso, né? O que está quebrado. E é por isso que essas imagens são feitas. E, curiosamente, nessas imagens, muitas vezes não se encontra nada. Sim, o que por sua vez é um indicativo de que aquilo que supostamente está danificado nem sempre é a causa da dor. Mas eu entendo isso. Esta é uma abordagem totalmente diferente aqui. Nós nos desvinculamos de todo o estado da estrutura. Nós não olhamos o que está quebrado no corpo, mas sim onde os músculos estão puxando demais. E mesmo nos casos em que há algo realmente danificado no corpo que causa dor, isso pode ser descoberto de forma bem simples, simplesmente. Nós normalizamos a tensão dos músculos. Se a dor sumir ou melhorar muito, estamos no caminho certo. Se não, ainda podemos fazer tudo com ressonância magnética e tomografia computadorizada e ver o que pode estar danificado. Mas por isso eu consigo entender que alguém que trabalhou assim por tanto tempo, então, com uma explicação tão simples. Para dores, simplesmente os músculos ficam muito tensionados, e isso leva a dores de cabeça, nas costas, nos joelhos, nos ombros. A pessoa realmente se choca com isso no início. Sim, porque eu posso imaginar que essas pessoas realmente não se sentem levadas a sério. Talvez eles tenham investido muito trabalho nisso, se aprofundado totalmente em bioquímica, em citologia e em tantas outras coisas. Neuro, por que você está rindo? Sim, eu não sei se eles realmente se aprofundaram em bioquímica, na verdade eu acho que não. Sim, foi só o meu palpite mesmo. Mas eles fizeram aquilo que aprenderam, no que se sentem seguros. Acho que é isso, é sempre assim, e o que estão acostumados, é sempre assim, sim, e o que eles estão acostumados. Sempre é um pouco perigoso trilhar novos caminhos, porque você nem sabe como é o caminho, para onde ele leva, e assim por diante. E aí a gente prefere ficar no caminho de sempre. E ainda está respaldado por todas as diretrizes que existem para o tratamento de certas doenças, inclusive o tratamento da dor. E é simples, quando você olha para algo novo, você simplesmente não sabe como isso vai acabar. E ainda tem mais. Você acha que esse é o receio de encarar isso? O medo. Queria dizer isso agora. Entra o medo, você olha algo e de repente vê que funciona.
Sim, por exemplo, eu nem precisaria ter feito tantas cirurgias, pois a dor teria passado de outro jeito. Isso também é outra coisa, nada disso é tão simples assim. Por isso seria bom se isso logo fizesse parte do currículo da universidade e também fosse ensinado aos futuros médicos e médicas. Porque assim eles teriam segurança, saberiam que isso existe e poderiam tomar essa decisão. Acima de tudo, poderíamos reduzir tantas filas de espera, economizar muitos custos e simplesmente adotar esse modelo multimodal. O que também existe onde um médico trabalha junto com um fisioterapeuta, um psicoterapeuta e um neurologista. E quem mais trabalha lá é só adicionar mais uma função, ou seja, alguém que faz terapia de roubo e de esplendor, e então simplesmente dizer que, para todos os casos de dor, primeiro deve haver um tratamento de roubo e de esplendor. Em 8 ou 9 de cada 10 casos eles conseguem. Esses são pelo menos os nossos números, totalmente subjetivos, não são números científicos, são as nossas experiências. E então eles saberiam ok nesses 8 agora. Eles podem fazer seus exercícios, estão assistidos, não precisam de medicamentos, não precisam de cirurgias, não geram mais custos. Por isso também interessa muito ao plano de saúde se quiserem economizar. E nos casos em que isso não leva ao objetivo, aí sim tudo mais. Até mesmo a cirurgia, onde muita coisa é substituída e tudo aquilo que ajuda, mas não substituir se exercícios simples podem ajudar. E essa seria a nossa proposta. E nesse momento seria um mundo completamente diferente. E por isso, mais uma vez, um apelo àqueles que nos criticam sem nunca terem sentido ou adquirido experiência. O que eles fazem, afinal? Porque eu acho simplesmente que, se você julgar com bom senso, na verdade não dá para fazer isso. Não julgue algo que não consegue avaliar só por se sentir ameaçado. No fim, sobre quem estamos falando? Porque trata-se dos pacientes, não é? E o que todos nós queremos, inclusive vocês que são médicos, fisioterapeutas ou terapeutas alternativos, queremos ajudar as pessoas da melhor forma. E se há 2 pessoas entre nós que, por circunstâncias felizes, descobriram isso, há outra forma totalmente natural de eliminar muitas dores. Então vamos tentar isso, e quando tentamos, já levamos 15.000 pessoas a experimentar. Todos que fizeram nosso treinamento ficaram entusiasmados. Ninguém disse, eu já sei tudo isso. Isso não é verdade, porque eles simplesmente viram o que acontece no treinamento e perceberam que realmente funciona. Por isso, peço que só julguem nossas ações se realmente souberem o que fazemos, e não apenas pelo que ouviram. E você disse algo antes, eu gostaria de acrescentar algo sobre isso. Se os planos de saúde realmente estivessem interessados em fazer com que seus membros ficassem mais saudáveis, com certeza eles cobririam isso também, mas hoje ainda não fazem. Mas isso não é verdade, porque na verdade nós temos cursos de prevenção que oferecemos da Liebscher e Pracht e que os planos de saúde realmente cobrem. Eu gostaria de dizer isso. Então, eles já suspeitam, ou talvez até já saibam, o quanto os nossos exercícios são bons que as pessoas podem fazer para prevenção, mas talvez também já quando houver dores, e que assim conseguem uma ajuda incrível. E esses cursos de prevenção, não sei, talvez a gente possa colocar o link aí embaixo, algum link para o curso de prevenção. A gente já tem alguns agora, né? Acho que temos um curso de prevenção, costas no joelho, ombro, fáscia. Então dá uma olhada com a gente. Já tem bastante coisa reunida. Isso deve estar disponível em breve no nosso site. Eu não sei dizer exatamente onde agora, mas dá uma olhada lá porque o modelo já está lá. O que futuramente deve se tornar ainda maior já está sendo planejado. Exatamente. Teve uma pergunta e você também me perguntou antes. Você lembra de algo realmente especial? Houve uma pergunta de vocês. Já houve situações em que vocês surpreenderam completamente alguém com um momento ahá? Para ser sincera, foram momentos em que até nós, ou eu mesma, fiquei surpresa. E agora mesmo me vieram 2 coisas à mente. Uma vez, quando um paciente com dor lombar foi carregado para dentro do consultório, isso eu nunca vou esquecer. Eu lembro que ele não conseguia se mexer e depois saiu andando normalmente. Eu não quero me alongar muito nisso agora, porque a gente já contou essa história antes.
Então, esse foi um momento de revelação para ele, para nós e para todos os pacientes que estavam sentados no consultório esperando. Isso é uma coisa. E então, quando estávamos nas palestras, isso não aconteceu só uma vez. Mas eu ainda me lembro de uma situação em que um ouvinte chegou com muletas e não conseguia andar. Você perguntou, sempre tinha alguém que vinha com dor e devo, no final, ou seja, depois da palestra, devo simplesmente pressionar em certos pontos e ver se conseguimos mudar alguma coisa. E então você tratou essa mulher e depois ela se levantou e então as lágrimas começaram a cair e depois ela andou sem as muletas, porque naquele momento ela ficou tão perplexa que até esqueceu de pegar. E esse foi um grande momento de arrepio. Então, não só para a mulher, mas também para mim, para você. Sim, claro, também. Eu sei disso, mas eu só queria contar sobre mim agora. E foi isso mesmo. Foi realmente uma noite de palestra. Depois disso, vários terapeutas presentes também fizeram a formação conosco, pois foi incrível. São realmente momentos tão maravilhosos que acontecem ali. Infelizmente, nós nunca fizemos uma coisa nesses últimos 18 anos, desde que começamos a dar formação. Se tivéssemos escrito todas essas histórias que vivenciamos nas palestras, nas formações, seria um livro bem grosso. Mas talvez nem seja ruim que a gente não tenha juntado tudo isso, porque ninguém acreditaria mesmo. Mas talvez de novo, porque a pergunta era, então você já é o segundo, certo? Não, esses momentos de ahá, vou falar como é. Esses momentos de ahá, na verdade, são mais a regra do que exceções isoladas. Muitas pessoas nos procuram porque ouviram que não há solução para suas dores. Isso já foi resolvido. Elas só precisam tomar analgésicos para controlar. E aí, elas vêm com aquela ideia de, agora vou tentar mais uma vez. Isso, em muitos casos, funciona, sabe? E as dores diminuem. Elas não esperam por isso, então tem momentos de eureka e nem entendem totalmente. Já vi isso muitas vezes, as pessoas, como Félix Shabak, dizem, só apertaram alguns pontos por cima. Por que minha dor nas costas passou? E eu percebo que eles nem conseguem entender direito o que está acontecendo. Nós também temos alguns vídeos no YouTube e na internet, onde tratamos pacientes juntos. Verdade, depois revisamos. Como eles estão semanas depois? Porque isso também é sempre interessante, né? Quer dizer, logo após o tratamento é sempre bem legal. Mas quando a gente vê o que ainda acontece com esses pacientes várias semanas depois, isso é simplesmente incrível. É simplesmente maravilhoso ver isso. E por isso esse trabalho é realmente fenomenal. Talvez, só para vocês, se vocês agora estão com aquela sensação de, poxa, eles falam assim, mas será que é verdade mesmo? E vocês têm suas dúvidas, então, por favor, de verdade. Eu já disse antes, experimentem porque não há nenhum lado negativo. O bom é que, ao precisar de uma cirurgia, você pode se perguntar se realmente deve fazê-la. Até mesmo com uma injeção, poxa, será que eu deixo aplicar essa injeção na minha articulação do joelho? E talvez eu acabe tendo uma inflamação ou pegando algum germe. E vai saber o que mais? Mas com a nossa, só apertamos um pouco, nos movimentamos e fazemos alguns exercícios. Sim, olha, não pode acontecer nada de negativo, né? O pior que pode acontecer é continuar do jeito que está. Mas pelo menos a gente tentou, né, senhora? Por isso experimentem. Quem ainda não tentou, por favor, experimente. Se vocês conhecem quem duvida que isso funcione por ser simples, saibam. Sim, pode ser simples assim. Existe um ditado que diz, sim, o verdadeiro é sempre o simples, ou o simples é o verdadeiro, ou algo assim. Isso é dito com frequência, por favor, experimentem mesmo assim. Mas se vocês, por exemplo, prestaram bastante atenção e pensam, meu Deus, até o vocabulário, né? Então, mas deve haver algo por trás disso. E o ceticismo que você talvez tinha diminuiu um pouco. E agora você pensa, sim, vou tentar, mas estou bem insegura sobre onde posso começar, como posso começar. Existem infinitas formas de ajuda da nossa parte. E talvez devêssemos listar novamente tudo o que temos. Isso também é uma coisa completa, então. Isso começa. Um input mínimo já pode resolver muita coisa.
O problema, na verdade, é que vocês procuram um exercício nas redes sociais que combine com a sua dor e simplesmente fazem o exercício. YouTube ou também Instagram e TikTok. E o que mais existe? Facebook. No Facebook, vocês encontram esses exercícios grátis. É só fazer, não precisam de mais nada. Sim, vocês percebem se está ajudando e podem continuar. E se alguém quiser um pouco mais de informações e um pouco de orientação sobre como proceder? A Mentira da Artrose, o livro Sem Dor e com Mobilidade até a Velhice sobre dores nas costas e o mais recente, Viver Bem por Muito Tempo. Aí eu fiz algo na minha área de movimento, faço sim também na sua área de nutrição, que nós temos 7 exercícios. Eu concebi 7 exercícios e os combinei de forma especial, de modo que com esses 7 exercícios, o corpo inteiro é trabalhado. E eu nunca tinha feito isso antes. Porque nós sempre falamos 3, 4 exercícios para o ombro, 3, 4 exercícios para a pelve ou quadril e assim por diante. Leiam nesses livros. Claro que eles custam um pouco. Leiam, encontrem todos os exercícios e experimentem. O próximo nível talvez seja o aplicativo, que aliás é pago. Mas é tão pouco que eu nem sei exatamente quanto custa. Acho que são 9 euros por mês, então é um valor bem baixo. Mas o grande objetivo de todas as pessoas que treinam juntas lá é, quanto mais velhas ficam, mais querem ser flexíveis e sentir menos dores. Ou seja, basicamente aquilo que todo mundo acha que é normal, que a partir dos 70 anos você vai sentir cada vez mais dores, vai se mover cada vez menos e assim por diante. Que a gente pode mudar isso, só precisamos fazer algo por 10, 15 minutos. E no aplicativo vocês vão encontrar exatamente organizados para todas as áreas de dor, os exercícios que precisam ser feitos. E aí vocês podem agir diretamente contra as dores. Toda manhã fazemos um exercício de 7 a 8 minutos para o corpo inteiro, como sempre dizemos, para deixá-los cada vez mais em forma. E o objetivo é poder dançar e jogar futebol aos 99 anos. Exatamente. E aí, claro, a terapia. Exatamente, era isso que eu ia dizer, também temos terapeutas. Então, se vocês preferirem ter alguém ao lado de vocês, pelo menos no começo, vocês podem procurar um terapeuta. Vocês podem procurá-lo 1 vez, 3 vezes, 5 vezes, quantas vezes quiserem, como preferirem. E ele vai acompanhar vocês no começo até que se sintam seguras para continuar sozinhas, para seguir em frente sozinhas. Porque essa é basicamente a nossa proposta, que vocês possam se ajudar e se motivar a continuar. Se já tiveram dores que passaram, que continuem longe. E que outras dores, com os exercícios que vocês vão acrescentar, nem cheguem a aparecer. Então, no fim das contas, queremos ser seus companheiros por toda a vida, com coisas gratuitas, com coisas que custam um pouco. Ah, esquecemos completamente da RET. Elas também ajudam vocês a fazer os exercícios melhor. Queremos acompanhar vocês e vocês podem acessar sim de forma gratuita ou pagando um pouquinho, ou até mais se vocês estiverem fazendo uma terapia, para garantir que cada um tem exatamente o que precisa e deseja. E a dica principal é: experimentem, não acreditem em ninguém, além do seu corpo e da ausência de dor. Sim. E por isso é maravilhoso se vocês estiverem aqui de novo na próxima vez e se deixarem uma avaliação, caso tenham gostado desse podcast, na Apple. Spotify e Apple, entendi, tchau. Né, Joe?